Parte 8. Encontros no crepúsculo e a semente da verdade. O cheiro de cerveja barata, suor e mentiras impregnava o salão principal da Guilda dos Aventureiros em uma cidade fronteiriça. Hajime e Uchiha estavam diante do balcão, uma ilha de silêncio ameaçador em meio ao burburinho. A missão no quadro de tarefas era simples, pelo menos na superfície: localizar e resgatar um grupo de aventureiros desaparecidos que haviam partido para investigar anomalias em uma vila agrícola nas encostas das montanhas nevascas. A recompensa era generosa. O requerente, anônimo, mas o funcionário da guilda, sussurrou que se tratava de um nobre menor buscando seu filho aventureiro desaparecido. Hajime aceitou sem hesitar. Não por altruísmo, mas porque as montanhas nevascas ficavam no caminho para o próximo ponto em seu mapa mental: os rumores de ruínas antigas que poderiam ser a entrada para outro grande labirinto. A viagem foi rápida no Schneider. A paisagem mudou de florestas para colinas cultivadas, e então para os primeiros contrafortes rochosos das montanhas. A vila em si era um punhado de casas de madeira resistente cercadas por campos em socalcos. Mas o ar não era de paz rural. Havia tensão, medo visível nos rostos dos camponeses, e uma concentração familiar de presenças que fez os olhos de Hajime se estreitarem. Presenças do seu passado. Antes que ele pudesse ordenar uma rota de desvio, Shea, excitada com a perspectiva de uma cama de verdade depois de noites no veículo, pulou para fora e chamou em voz alta: Hajime-san, acho que vi uma estalagem ali na praça. O nome ecoou na rua poeirenta. Um grupo que estava saindo do celeiro principal congelou. No centro, com um vestido simples mas limpo, estava Aiko Ateyama, sua professora. Ao seu redor, alguns dos colegas de Hajime, Yuka, Taeko, Suzu, carregando cestos de suprimentos. Todos pareciam cansados, preocupados, mas vivos. Os olhos de Aiko encontraram os de Hajime. A expressão dela passou de confusão, para incredulidade, para um alívio tão avassalador que suas pernas quase cederam. Lágrimas jorraram de seus olhos. Nagumo-kun. É realmente você? Ela correu em sua direção, ignorando a poeira, ignorando a presença assustadora de Yu e a curiosa de Shea. Ela parou a um passo dele, suas mãos tremendo, querendo tocá-lo para ter certeza de que era real. Onde você esteve? Como você sobreviveu? Nós pensamos que você estava morto. Eu pensei que tinha falhado com você, como professora, como. Sua voz se perdeu em soluços. Hajime a observou. Aiko representava um mundo que não existia mais para ele, um mundo de salas de aula, de preocupações simples, de uma bondade que era uma fraqueza fatal neste lugar. Nenhum calor acendeu em seus olhos rubis. Apenas um cálculo frio. Ela era uma complicação. Você está no meu caminho, sensei, ele disse, sua voz tão plana e fria quanto a pedra da montanha. O golpe foi físico. Aiko recuou como se tivesse sido esbofeteada. Nagumo-kun, seus olhos, sua voz, o que aconteceu com você? Foi nesse momento que outro grupo se aproximou. Homens em armaduras prateadas com o emblema do sol da igreja. Cavaleiros templários. O que liderava, um homem com uma expressão de desdém permanente, avaliou a cena. Seu olhar passou por Hajime, desdenhou e parou em Shea, suas orelhas de lebre ainda tremendo de nervosismo. Uma besta humana, ele cuspiu a palavra como um insulto. O que uma aberração dessas está fazendo fora da reserva da floresta? Deveria estar acorrentada, servindo como deveria. Shea encolheu-se, suas orelhas se achatando contra o crânio. A humilhação e o medo eram velhos conhecidos. Hajime se virou lentamente. O movimento foi despreocupado, mas o ar ao seu redor pareceu ficar mais pesado, mais frio. Repita, ele disse, sua voz um sussurro carregado que cortou o ruído da vila. O cavaleiro, arrogante, sorriu. Ouve bem, mercenário. Essa coisa é uma. Ele nunca terminou a frase. Não houve um comando, nem um gesto visível de Hajime. Apenas um estalo seco e horrível, seguido pelo som de metal sendo esmagado e torcido. O cavaleiro foi arremessado para trás como um boneco de pano, sua armadura torcida em torno de seu torso como papel amassado.
Ele caiu a vários metros de distância, sangue escorrendo de debaixo da armadura, gemendo de dor aguda. Um silêncio mortal caiu sobre a praça. Os outros templários empalideceram, suas mãos voando para as espadas, mas nenhum ousou puxá-las. Os colegas de Hajime ficaram paralisados, olhos arregalados de horror. Aiko levou as mãos à boca, um grito sufocado. Hajime olhou para o cavaleiro contorcido no chão, depois para os outros. A próxima pessoa que insultar minha companheira perderá a cabeça, não apenas as costelas. Ele não levantou a voz. Não precisava. A promessa de morte era tão palpável quanto o cheiro de sangue no ar. Nagumo-kun, Aiko sussurrou, seu rosto uma máscara de choque e dor. O que eles fizeram com você? Ele a ignorou, voltando-se para Shea. Vamos. Temos trabalho. Eles se afastaram, deixando para trás uma praça em estado de choque. Enquanto se afastavam, Hajime ouviu a voz trêmula, mas determinada, de Aiko atrás dele, dirigindo-se aos alunos aterrorizados. Não é ele. Alguma coisa, mudou o nosso Nagumo-kun. E eu vou descobrir o que. Eu vou trazê-lo de volta. Ele quase riu. Trazê-lo de volta. Não havia volta. O garoto que ela conhecia havia morrido no fundo do abismo, devorado pela escuridão e pela traição. A verdade sob a luz da lua. Mais tarde, naquela noite, sob o manto de uma escuridão que seu olho rubi atravessava como se fosse dia, Hajime foi até o alojamento de Aiko. Ele não bateu. A porta simplesmente se desfez em serragem diante dele, e ele entrou. Ela estava acordada, sentada à mesa com uma xícara de chá frio, saltando com som. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, se arregalaram ao vê-lo. Precisa falar com você, ele disse, sem preâmbulos. Para evitar que sua bondade estúpida nos atrapalhe amanhã. Nagumo-kun, por favor, explique. A guerra é uma farsa. Ele cortou sua fala. Os demônios, a humanidade, são apenas peões. O Deus que vocês adoram, Eiichi, é o diretor do espetáculo. Ele alimenta-se do conflito, da fé, do desespero. É um jogo para ele. Aiko ficou pálida. Isso é blasfêmia, é a verdade, ele continuou, implacável. Séculos atrás, humanos descobriram. Eles se rebelaram. Chamavam a si mesmos de libertadores. Eiichi, através da igreja, chamou-os de rebeldes, hereges a serem caçados. Os sobreviventes, os mais fortes, construíram os labirintos. Para esconder seu conhecimento, suas magias ancestrais, até que alguém forte o bastante para usá-las contra Eiichi surgisse. Ele apertou a mão, e um pequeno fragmento de gravidade distorceu o ar acima dela, fazendo a xícara de chá tremer. Eu conquistei 2 desses labirintos. Aiko estava tremendo, seu mundo desmoronando. Os labirintos, os heróis, tudo é uma mentira. Tudo. Ele olhou fixamente para ela. E há mais. Naquele dia, na ponte. Eu não escorreguei. Fui empurrado. O choque em seu rosto foi genuíno. Empurrado? Por quem? Por um de nós. Um dos heróis. O desprezo na voz dele era venenoso. A traição não vem só dos deuses, sensei. Vem dos que estão ao seu lado. Proteja seus alunos. A inocência deles é uma sentença de morte aqui. Antes que ela pudesse responder, perguntar, suplicar, ele se virou para sair. Nagumo-kun, espere. Por favor. Nós podemos ajudá-lo. Eu posso, você não pode fazer nada, ele interrompeu, parando na porta. Exceto ficar fora do meu caminho. Amanhã, quando formos para as montanhas, fique aqui. É uma ordem, não um pedido. E ele se foi, deixando-a sozinha com a verdade terrível e o eco de sua frieza. A insistência da inocência. A manhã seguinte encontrou o grupo de Hajime preparando-se para subir a trilha da montanha. O ar estava frio e cortante. Para sua irritação, Aiko e o grupo reduzido de alunos, Yuka, Taeko e o time do Noboru, estavam esperando, equipados para a caminhada, expressões determinadas. Vamos com você, Aiko anunciou, sua voz ainda trêmula, mas firme. Shimizu-kun, outro aluno, desapareceu lá em cima há 2 dias. Nós o procurávamos quando você chegou. E eu preciso de mais respostas.
Sobre os libertadores. Sobre tudo. Hajime olhou para ela, depois para os alunos assustados mas resolutos. Eles eram um fardo. Uma vulnerabilidade. Shea olhou de um para o outro, nervosa. E o observava com seus olhos vermelhos impenetráveis. Você não sobreviveria a 1 hora no que há lá em cima, Hajime disse com frieza. Talvez não, Aiko admitiu, mas não podemos abandonar Shimizu-kun. E se o que você disse é verdade, então ficar parado, ignorante, é o mesmo que morrer. Por favor. Deixe-nos ajudar, mesmo que seja apenas carregando suprimentos. Era teimosia tola. Era o mesmo idealismo que quase o matara. Mas, por um fragmento de segundo, Hajime viu não a professora, mas outra pessoa presa em uma teia de mentiras, tentando fazer o que achava certo com as ferramentas que tinha. Era uma fraqueza. Mas também era previsível. Com um grunhido de desdém, ele virou as costas e começou a subir a trilha. Finjam estar mortos ao primeiro sinal de perigo. E não esperem que eu o salve. Era a permissão mais próxima de um sim que eles receberiam. Aiko soltou o ar que estava prendendo e, com um olhar determinado para seus alunos, começou a segui-lo. A jornada para as montanhas, em busca de desaparecidos, havia começado. Mas para Hajime, era apenas mais um passo na busca muito maior, uma busca que agora, ele percebia, não seria travada apenas nas profundezas de labirintos, mas sob a luz do sol, contra as mentiras que mantinham o mundo inteiro cativo. E suas testemunhas involuntárias, sua antiga professora e colegas, agora caminhavam ao seu lado, carregando o peso perturbador da verdade que ele lhes contara.